Olá, que Deus abençoe a cada um de nós. E vamos à nossa explicação sobre o estudo dos animais. Então, no vídeo de hoje estarei abordando a classificação dos animais. Os animais podem ser domésticos ou selvagens. Dependendo do local onde vivem, podem ser terrestres ou aquáticos. Todavia, existe uma outra classificação desses animais de acordo com a presença ou não de esqueleto de sustentação. Então, o animal, o grupo de animais que possui esqueleto de sustentação, ele é classificado como vertebrado, pertence ao grupo dos vertebrados. Já o animal, o grupo de animais que não possui esqueleto de sustentação, é enquadrado no grupo dos invertebrados. No vídeo de hoje, estarei explanando sobre os vertebrados, os principais grupos. Nós temos os peixes. Os peixes são um grupo que vive exclusivamente na água. Possuem escamas nadadeiras e colocam os ovos dentro da água. Eles respiram dentro da água. Diante disso, eles têm uma estrutura respiratória chamada brânquias. As brânquias são uma estrutura que consegue retirar o oxigênio de dentro da água. Vamos ao próximo grupo? Os anfíbios. Como o próprio nome já diz, vida dupla. Anfidupla, bios, vida, vida dupla. Então, os anfíbios, em um estágio da vida, vivem na água e depois eles partem para o ambiente terrestre. Os anfíbios têm a pele úmida e lisa, colocam ovos e os filhotes vivem na água. Quando ocorre o acasalamento, o namoro do macho com a fêmea, ocorre próximo da água, porque a deposição dos ovos ocorrerá na água. Os ovos irão eclodir e sairá o filhote. Esse filhote se chama girino, lembra um peixe pequeno. Com o passar do tempo, esse girino sofre metamorfose, vão sair as patinhas e o rabo vai desaparecer. A respiração que ocorria por brânquias passa a ser pulmonar e cutânea. E ele está adaptado para viver na terra. Os anfíbios, de maneira geral, possuem 4 patas. Exemplos: sapos, rãs, pererecas e salamandras. Próximo grupo de vertebrados, répteis. Os répteis foram o primeiro grupo, em termos de escala evolutiva, a ter o ovo protegido por casca. Os 2 grupos anteriores, eles têm que realizar a deposição dos ovos dentro da água. O peixe exclusivamente aquático. Os anfíbios já vivem uma parte da vida na água e depois na terra. Os répteis são o primeiro grupo adaptado à vida terrestre em todos os estágios. Por quê? Porque eles têm o ovo protegido por uma casca, que evita a desidratação. Então, os répteis, por sua vez, possuem a pele seca e coberta de escamas ou placas. Por exemplo, o lagarto, a cobra, tem escamas, já as tartarugas têm placas. Foram os primeiros a terem o ovo protegido por casca, como já enfatizei. São animais que geralmente andam se rastejando. O termo réptil quer dizer rastejar. Vivem na terra, entrando na água somente para beber e se refrescar. Por quê? Porque a temperatura do corpo do réptil não é constante. Então, quando é frio, que ele sente frio, ele vai procurar se aquecer. Quando o corpo está quente, ele vai procurar se refrescar. Exemplo do grupo dos répteis, nós temos a tartaruga, o cágado, o jabuti, a cobra e o lagarto.
Próximo grupo, grupo das aves. O que mudou em termos de evolução? As aves são animais de temperatura corporal constante. Possuem o corpo coberto de penas, membros anteriores transformados em asas e respiram por pulmões. Os répteis também respiram por pulmões. Mas eles não têm penas, eles têm escamas ou placas. As aves têm o corpo coberto de penas e a temperatura do corpo é constante. Colocam ovos, têm bico, não possuem dentes, não possuem bexiga urinária para armazenar o xixi, a urina. Por quê? Para serem mais leves. Os ossos das aves são ocos. Então, bico, sem dentes, sem bexiga urinária, ossos ocos, membros anteriores transformados em asas. Isso facilita o voo, porque elas se tornam mais leves para voar devido a essa adaptação. Último grupo para hoje de vertebrados são os mamíferos. Uma característica dos mamíferos: possuem o corpo coberto de pelos, respiram por pulmões, como o grupo anterior, mas os filhotes mamam, tomam o leite que sai das glândulas mamárias da mãe. A maioria dos filhotes se desenvolve durante todo o período gestacional dentro do corpo da mãe. É uma característica desse grupo. Então, vamos revisar. Peixes vivem exclusivamente na água, possuem o corpo coberto de escamas, respiram por brânquias. Anfíbios, vida dupla, respiram por brânquias quando são filhotes e depois passam a respirar por pulmões e pela pele. O ovo ainda não tem casca. Répteis, o primeiro grupo a ter ovo protegido por casca, respiram por pulmões, a pele é coberta de escamas ou placas. Próximo grupo, aves. Aves, elas são um grupo com a temperatura corporal constante, ovos recobertos por casca, respiram por pulmões, não possuem dentes, não possuem bexiga urinária, quer dizer, quando a ave faz xixi, ela faz junto com o cocô, para serem mais leves. Membros anteriores transformados em asas, corpo coberto de penas. Mamíferos, corpo coberto de pelos, temperatura do corpo é constante, respiram por pulmões. Os filhotes mamam, tomam o leite da mãe. E a maioria deles se desenvolve durante todo o período gestacional dentro do corpo da mãe. Espero que tenham entendido. Grata pela atenção.